Boa tarde a todos. Essa apresentação é para falar um pouco sobre o meu artigo, que foi publicado no Simpósio React, e também para servir para apresentar e mostrar a minha ideia de forma mais, que fique de forma mais clara para quem for ler e quem for querer estudar ou fazer alguma pesquisa em cima desse artigo. Então, o meu artigo basicamente fala sobre a gestão sustentável da água no plantio de soja no Maranhão. A gente sabe, né, que o cultivo de soja no Maranhão tem um papel fundamental na economia do Maranhão, que se destaca, né, na produção nacional. Porém, a expansão da soja traz desafios importantes relacionados ao uso sustentável da água, métodos tradicionais de irrigação, pode dispersar recursos hídricos valiosos e aumentar os custos, né, da produção desse plantio de soja. Nessa apresentação aqui a gente vai explorar, né, e vamos ver também a aplicação de uma irrigação inteligente para a otimização do consumo de água na soja, né, promovendo produtividade, sustentabilidade e economia para os produtores da região. Vamos falar um pouco agora sobre o consumo de água, né, no cultivo de soja do Maranhão. A demanda hídrica da soja, né, no caso, a soja necessita aproximadamente cerca de 3.000 a 5.000 metros cúbicos de água por hectare durante seu ciclo, variando conforme o clima e o solo. No Maranhão, a variação do clima entre as regiões leste e oeste eleva a necessidade de irrigação suplementar para garantir a estabilidade da produção. A gente sabe que o plantio de soja, ao pesquisar, a gente consegue ver que o plantio de soja, ele tem, como eu posso falar, ele é um plantio que requer muita recursos hídricos, porque a soja em si, ela é uma leguminosa que necessita de muita água para que ela chegue até seu ponto final de maturação, né, que pode ser onde está apta para colher. Então, eu vendo essa necessidade, eu pensei que a gente poderia criar o quê? Criar uma solução usando um pouco de automação, inteligência artificial, para poder solucionar e tentar, de maneira do máximo possível, otimizar esse gasto desses recursos naturais tão importantes, né, que é a água. Então, vamos falar agora um pouco sobre os desafios regionais. Na fronteira agrícola do Mato Piba, né, que é Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, inclui-se, né, o Maranhão, há uma preocupação com o uso sustentável da água, né, devido ao aumento da área cultivada. Cultivos tradicionais podem levar ao desperdício e impacto ambiental, né? E isso vai demandando novas tecnologias para eficiência hídrica. Então, basicamente, a gente sabe que nessa região existem os períodos que a gente chama de estiagem, né? É o período onde a gente não tem chuvas constantes, são chuvas que acontecem de modo, como posso falar, são chuvas que são esporádicas, e ela vai acontecer um dia assim, passar um mês pode também não chover, então são chuvas que ocorrem de forma bem isoladas, quando estamos no período de estiagem. Então, durante esse período, a soja também ela está no seu processo de maturação. Então, a gente sabe que a gente, sabendo economizar esses recursos, a gente vai conseguir fazer com que a nossa água consiga durar todo esse período sem gastar de forma exorbitante e ter mais quantidade de água para eventuais plantações futuras, né? Então, a gente, nesse nosso trabalho, também está tentando entender que, ao implantar esse sistema aqui, a gente está trabalhando também com um sistema também, que é um sistema muito bom eh, de, de guardar, né, a água, que são aqueles reservatórios fluviais que eles fazem no meio do plantio de soja, que são mais ou menos como se fossem açudes ou pequenos lagos artificiais. Então, a gente também está partindo desse pressuposto que essa produção de soja tem. E isso é algo muito comum. Geralmente, todo a plantação de soja tem esses reservatórios de água que são criados, que são aproximadamente uns 300 a 1.000 metros de diâmetro, uma profundidade mais ou menos de uns 5 a uns 12 metros no máximo.
que são reservatórios que conseguem guardar até 1 milhão de metros cúbicos de água, entendeu? Para poder suprir a necessidade hídrica, né, do plantio de soja. Então, a gente já está partindo desse pressuposto que nossa plantação já tem esse sistema. Irrigação autônoma inteligente. Vamos falar um pouco dos conceitos e tecnologia, né? A nossa ideia é prever que a gente iria montar um sistema no qual ele ia trabalhar com drones para mapear, né, a coloração e, a partir dessa coloração, identificar o seu estágio de maturação, né, do plantio, né, da planta, no caso da soja, e a partir desse estágio de maturação, a gente ia combinar também com sensores que seriam colocados no solo, sensores de umidade, e esses sensores de umidade iriam dar nossa informação acerca também da necessidade hídrica da água, mediante o seu resultado do solo, se o solo está mais secado, se o solo ainda está com uma umidade legal, e isso também irá ajudar a fazer a combinação para podermos a partir dessa combinação, saber a necessidade real de água e evitar o máximo de desperdício, saber quantos minutos a gente deve deixar ligado, e assim fazemos um melhor aproveitamento, né, da irrigação. Então, sensor de umidade do solo, né? Dispositivos instalados em diferentes profundidades, eles vão monitorar a umidade em tempo real. Aciona a irrigação somente quando necessário, evitando desperdício, como falei anteriormente. Teremos também uma análise visual com a IA. Qual seria a ideia? A partir que os nossos drones ou fotos mesmo em locais estratégicos no plantio de soja. A partir desse local, a gente colocaria, desenvolveria o sistema, no que eu estou na fase de prototipação, no qual esse sistema irá analisar a coloração e, mediante a coloração, dizer qual é o seu estágio real da planta, no caso da soja. Então, a partir da sua coloração, porque ao estudar, a gente vê que ela tem vários tipos de maduração, que são a R1, R2, R6, e cada um desses estágios aí, ele tem uma coloração específica. Então, a partir desses dados que a gente já tem, a gente vai fazer com que o nosso sistema entenda qual estágio ela está e a gente tem uma noção de qual a nossa necessidade, porque de acordo com o seu estágio, ela tem sua necessidade de água. Então, a gente irá combinar tanto o sistema de monitoramento através dos sensores de umidade presentes no solo, combinados com os banks, né, e as fotos tiradas no local estratégico do plantio de soja. Então, após combinarmos isso, como vai funcionar? A combinação entre os sensores e a IA, né? Os dados do solo, né? Primeiramente, que a gente vai ter coletados, os sensores de umidade enviam os dados contínuos que indicam quando o solo está seco, além do ideal, permitindo a irrigação pontual e eficaz. O análise da planta funcionará com a inteligência artificial, né, avaliar a tonalidade das folhas para identificar sinais visuais de déficit hídrico, aprimorando a tomada de decisão do sistema de irrigação. E a decisão de irrigação combina os dois dados, né? Vai permitir irrigar apenas nas áreas que apresentam necessidade real, personalizando o uso da água na toda a lavoura. Porque sabemos que o plantio de soja, às vezes, depende de onde é que ela for plantada, porque ela não é um plantio comum. Muitas das vezes, o plantio de soja ela pode se dar até por 800 mil hectares. Então, às vezes, num local X, ela está em um determinado tipo de solo. Em outro local Y, ela já vai estar em um solo diferente. Então, isso faz com que no plantio de soja, algumas áreas podem estar com uma necessidade hídrica e outras áreas com outra necessidade hídrica. Além também de que o plantio de soja é um plantio que é feito em estágios diferentes, não são todos plantados do mesmo jeito. Talvez você colhe um hectare e já replanta após um período, né? E também isso faz com que também tenha diferenças, né, de maturações, diferenças do plantio na mesma lavoura. Então, isso faz com que cada local específico tenha sua necessidade de água. Então, quais serão os benefícios, né, que esse sistema vai trazer, né, para o plantio, né? Entre os benefícios, né, da irrigação autônoma inteligente para os produtores tem a redução, né, do consumo de água,
de acordo com nossos cálculos, a gente prevê até... Aqui está um dado aqui que a gente fez um cálculo X, mas a gente acredita que pode ser até mais também, né? Porque a redução do consumo a gente estimou em até 30% do uso, né, comparado à irrigação tradicional, mas isso pode chegar até mais, de acordo com o que a IA for sendo treinada, conjuntamente com a análise de dados. Porque como uma IA funciona, ela vai analisando os dados e aprimorando. Então, a gente pode chegar até uns 40% na redução que a gente for colocar isso em métricas reais, isso equivale a milhões de litros de água num plantio convencional. É a melhor da produtividade, né? Plantas recebem irrigação otimizada conforme a necessidade, evitando estresse hídrico, promovendo maior rendimento. Porque muitas das vezes, na irrigação tradicional, você tem horários prolongados de irrigação que são determinados previamente. Então, às vezes, ela acaba sendo irrigada mais do que necessita, fazendo com que ela tenha aquele estresse hídrico, onde é que o solo já está quase que saturado, né, de água, fazendo com que a planta está acima da necessidade real dela, fazendo com que ela está com aquele estresse hídrico, e isso vai fazer com que vai trazendo malefícios ao plantio. Economia de insumos, a redução, né, no consumo de energia elétrica e outros recursos ligados ao sistema de irrigação. É, com esse sistema aqui de irrigação autônoma, a gente vai ter outras economias, né? Além da economia de energia, porque ela vai ter horários determinados, fazendo um cálculo correto, sem ficar aqueles prolongados horários, então a gente vai ter uma redução muito grande. E também esse sistema também pode ser combinado a energia limpa, que é a energia solar, então isso faz com que também possa ser muito mais econômico ainda. Isso já para projetos maiores, futuros. E também tem a questão também de a economia também da distribuição, né, dos irrigadores. Sabemos que esses irrigadores de plantio, às vezes, podem ser os irrigadores caros, dependendo de qual irrigador você usar. E ao otimizar e estrategicamente, com os dados saber localizar estrategicamente, às vezes necessita ter menos irrigadores do que na irrigação tradicional. Então, isso pode gerar também como uma economia significativa, né, para o produtor. E também o impacto, né, ambiental, né, reduzido, né, preservação dos lençóis freáticos, porque também muitas das vezes esses relatórios que eu falei, que eu mencionei anteriormente, não são suficientes, são cavados poços artesianos, isso faz com que tenha uma tomada de recursos muito grande dos lençóis freáticos, é muita água retirada dos lençóis freáticos, e isso pode fazer com que trazer vários, né, malefícios, né, nessas regiões. E também, né, diminui também o impacto nos corpos hídricos, né, que são também muitas das vezes eles usam rios, próximo a rios, e usam o sistema de bomba para puxar água de rios, então isso vai reduzir, também reduz bastante o uso desses tipos de, de afluentes de água, né. Vamos falar um pouco sobre a tomada de decisão já do nosso sistema em si, né. Tomada de decisão, né, baseada em dados. Dados em tempos real, né, com monitoramento constante, né, e ajustes da irrigação, como eu falei, ele vai fazer um monitoramento constante e análise dos dados. Então, ele vai estar aprendendo e sabendo otimizar cada vez mais de forma precisa como deve se dar essa irrigação, né? Previsão preditiva, né? Relatórios gerados para planejar a irrigação futura, alinhando as condições climáticas. Então, de acordo com os dados e o treinamento e a observação que for feita em análise desses dados, a gente já tem até métricas palpáveis para o futuro, porque dificilmente muda a climática aqui quando a gente diz ao Maranhão. Geralmente a gente tem os estágios de período chuvoso e estiagem bem definidos. Então, futuramente, ela já vai ter uma precisão ainda maior e ajustar ainda de forma melhor essa irrigação, fazendo com que seja mais eficiente e com que venha a dar um plantio ainda cada vez melhor e uma plantação que também ela seja cada vez mais eficiente e econômica também para o produtor, né? Acesso remoto. A gente também pode combinar o sistema com acesso remoto. Então,
a gente pode ter o controle, né, e monitoramento via dispositivos móveis e também fazer aquela tomada de decisão ágil. Por exemplo, você está um dia em específico, um calor fora do comum, às vezes a gente tem dia do ano que são mais quentes, então a gente vê que o solo esse dia ficou mais ressecado, você pode combinar isso, né, a fazer um site, jogar a dashboard, né, dos nossos dados e fazer com que a gente em tempo real possa até receber uma notificação, dizer que o solo naquele dia está ressecado por conta do calor que foi um pouco maior, às vezes muito maior do que o comum, né? Então a gente já vai ter esse tipo de dados a combinado, né, a um tempo real, fazendo com que seja muito mais ágil a tomada de decisão para evitar transtornos futuros, com a desidratação da plantação, fazendo com que não dê uma boa leguminosa. Então, tudo isso serve para ajudar tanto na qualidade do produto em si, que a gente está falando da soja, quanto do plantio, quanto a economia e a preservação dos recursos naturais. Contexto, né, vamos contextualizar um pouco aqui para o Maranhão, sustentabilidade e futuro, né? Conservação dos recursos hídricos, como falei anteriormente, né, garantir o uso racional da água, né, para prevenir rios, aquíferos no estado, né, melhoria na eficiência agrícola, né, mantendo a produtividade com menor custo e uso responsável de insumos, né, adaptação às mudanças climáticas, como citei também anteriormente, né, permitindo enfrentar é, a variabilidade meteorológicas e garantir colheitas estáveis, né, valorizar da produção regional, fortalecendo do fortalecimento do agronegócio local com as práticas sustentáveis e inovação, né? Então, para concluir, né, vamos fazer aqui a conclusão, espaços para produtores e pesquisadores, né? Então, a implementação gradual, né, começar a adotar tecnologias inteligentes, né, sempre é eficaz, né, em qualquer setor, é, em áreas piloto para avaliação de resultados, a gente pode fazer implementação de forma simples, né, e reduzida inicialmente para treinarmos, né, e também fazer a captação, o treinamento, né, dos coletores e a galera que trabalha direto com a colheita em si do produto, investir na preparação técnica, né, dos produtores também, para o uso eficiente dos sistemas, parcerias e pesquisa, né, estimular a colaboração entre técnicos agrícolas, universidades e produtores para aprimorar soluções, sustentabilidade e lucratividade, né, alcançar equilíbrio entre a preservação ambiental e o aumento da rentabilidade na produção de soja. Então, basicamente, foi essa a minha apresentação. Agradeço a atenção de todos e muito obrigado.